Graça e a paz do Senhor, irmãos. Irmãos, podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos na liturgia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Só até aqui mesmo. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, nós nos aproximamos do Senhor por meio da Tua palavra, no mais absurdo temor, ó Deus. Ciente de que o Senhor falará conosco, revelará para nós mesmos o nosso próprio coração, e mesmo que não saibamos de fato a profundidade do que há nele, o nosso temor, ó Deus, é porque Tu o sabes. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a sermos bons ouvintes, fiéis ouvintes da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos constranja a Ti. Vença todas as nossas barreiras, as muralhas que erigimos contra Ti e a Tua vontade. Baixa as nossas guardas e conquista-nos inteiramente para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para aquilo que o texto propõe, a sermos instrumentos graciosos do Senhor, ó Deus, munindo aqueles que precisam ser munidos, sustentando em oração aqueles que são instrumentos de graça para a nossa edificação. Que o Senhor, de forma misericordiosa, nos instrua, ó Deus. Em nome de Cristo, nosso Senhor, rogamos. Amém. Meus irmãos, essa é a exposição de número 57 da série que nós temos observado, Oficiais da Igreja, Instrumentos da Graça Divina para a Preservação da Casa de Deus. Através dessas exposições, nós temos observado qual é a nossa filosofia de ministério, como nós entendemos que a igreja deve ser conduzida e como devem ser aqueles que são separados para serem oficiais da igreja. Eu quero começar com uma citação. Thomas de Kempis, um monge do século XIV, ele disse o seguinte a nosso respeito: temos armadilhas diárias em nossa comida e bebida, em nossos olhos errantes, em nossa língua ociosa, na inconstância de nossos corações e no desgosto pelas boas obras. Honra, riquezas e poder são apenas vaidade. E o que você busca no mundo, ou o que você deseja ver no mundo que não seja nada ou vaidade, pois tudo é vaidade, fragilidade e engano, menos o amor de Deus e a perseverança em fazer o bem. Meus irmãos, sem dúvida alguma, perseverança é a palavra que melhor descreve o povo de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Perseverança. Seja na antiga aliança, seja na nova, o povo de Deus é um povo que peregrina.
Não é por acaso que as Sagradas Escrituras também nos chamam de o povo do caminho. É assim que Lucas relatou, por exemplo, o fato de que o apóstolo Paulo estava perseguindo um povo que ainda não era identificado distintamente por aquilo que ele cria, a não ser que seguia um caminho distinto, um caminho que reluz nesse mundo de trevas, um caminho que se destaca diante de todos os caminhos que são postos diante de nós. O nosso caminho é marcado por um sangue que mostra outro mundo, por um suor que mostra outro mundo, por lágrimas que refletem outra realidade. O nosso caminho é um caminho específico. Nós somos o povo do caminho, ele diz. Paulo pediu cartas às sinagogas para que perseguissem o caminho. Perseverança é resistência, irmãos. Perseverança é resistência resoluta e abnegada com um alvo específico diante dos olhos. Por isso, perseveramos, porque nós vemos aquilo que tanto almejamos. Não é assim que acontece com os anseios dessa presente terra? Nós não trabalhamos tanto para quando queremos conseguir algo que nós desejamos, seja um bem material, seja uma realização, nós colocamos diante dos nossos olhos e fazemos. Não é assim que nós buscamos. Essa deve ser a nossa vida, é aquilo que nos descreve, perseverança. O apóstolo Pedro também atesta essa realidade, identificando-nos, não de outra forma, mas como peregrinos, como forasteiros, como aqueles cuja pátria não é essa, aqueles cuja pátria ainda não foi encontrada. E Paulo, de forma ainda mais contundente, atesta essa realidade, não somente com a própria vida, contundentemente, mas exortando a resistência, a constância, a perseverança. Quando ele fala da ressurreição do corpo, por causa da ressurreição de Cristo, porque ele foi preparar para nós morada, em 1 Coríntios capítulo 5, lá no final do capítulo, no versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, cientes de que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. E assim, com a mesma intensidade, com a mesma convicção, Paulo lembra o instrumento que ele foi feito, não mais peregrino de uma terra seca, árida, de uma terra estranha, de uma terra que não lhe pertence, assim como nós fomos feitos, cada um de nós, enquanto numa terra que não nos pertence. Assim como ecoa a nossa missão, assim como ele abraçou a dele. Segundo aos Coríntios capítulo 5, quando ele fala desse ministério da reconciliação, ele diz: de sorte que somos embaixadores, não em nosso nome, em nome de Cristo. E aí ele fala algo extraordinário, como instrumentos que eles foram feitos, aqueles que manuseiam as palavras e a palavra de Deus, e nós mesmos, cada um de nós, fomos feitos assim, como se Deus exortasse por nosso intermédio, e assim ele faz. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E esse ministério da reconciliação, que foi o serviço de tempo integral de Paulo, é justamente o que está sendo motivo de exortação para Timóteo aqui nessa carta que nós temos diante de nós. É a parte que lhe é devida da sua perseverança como bom soldado alistado de Cristo Jesus. Ou seja, quando o Senhor da glória o assaltou a Paulo, tomou o seu coração, justamente no caminho para perseguir o povo do caminho, ele compreendeu. E assim viveu até o fim de sua vida. Ele escreveu sobre isso diversas vezes, em cada fragmento das suas cartas, como ele via o ministério, como ele via a fé. E tem uma passagem, eu estava procurando essa passagem na classe Discipulado Novos Membros, na última aula. Abra essa passagem, Romanos capítulo 14.
versículo 23. É o raio-x daquilo pelo que nós fazemos todas as coisas, o propósito de fazermos todas as coisas. E então ele diz, no finalzinho do versículo 23, tudo o que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não é feito pelo Senhor e para o Senhor, tudo aquilo que não ecoa na eternidade, tudo aquilo que não exalta o Senhor, tem propósito espúrio, é pecado. Ele compreendeu, irmãos, algo que ainda, de forma ainda mais profunda, de forma ainda mais impactante, como um instrumento especial, escolhido pelo Senhor da igreja, como ele foi feito, como ele foi constrangido com o fato de que, para que outros perseverassem, ele mesmo deveria perseverar, porque, como povo de Deus, o Senhor nos torna dependentes uns dos outros. A nossa maturidade não é por causa de nós, tão somente. A nossa maturidade é por causa daquele que está ao nosso lado, daquele que precisa dos nossos dons, daqueles que precisam do nosso cuidado, daqueles que precisam da nossa sabedoria. Imagine quantos perseveraram por intermédio da perseverança de Paulo. É isso que Paulo está mostrando a Timóteo. Olha, Timóteo, alguns não o fizeram e por isso não foram instrumentos abençoadores. Tu não, ó Timóteo. E é justamente isso o tema principal da sua instrução a esse jovem pastor, o seu filho na fé. A igreja do Senhor precisa da perseverança do homem de Deus, daqueles que foram alistados no fronte da batalha, da obra do Evangelho de Cristo Jesus. É justamente esse peso que o apelo de Paulo carrega, por exemplo, à igreja de Corinto, para que aquela igreja compreendessem o que eles representam para ela, os obreiros do Senhor, os arautos de Cristo Jesus, o que homens assim significava para ela. Dessa forma eles deveriam recebê-lo. Segundo aos Coríntios, o texto que nós lemos hoje de manhã, segundo os Coríntios, capítulo 6, versículo 1, diz assim, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, com o Senhor, também vos exortamos a que não recebeis em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, e assim como serve para todo o povo de Deus, da mesma forma, Paulo mostra a Timóteo em sua segunda epístola que já existem muitos motivos de entulho contra a nossa perseverança. Ele não deveria ser mais um deles. Ele não deveria colocar mais motivos, mais entulhos, mais obstáculos para a sua perseverança, assim como nós não deveríamos colocar com as nossas particularidades, com as nossas dificuldades, com os nossos gostos. Nós não precisamos colocar mais do que já existe entulho para a nossa perseverança. Porque eu queria isso, porque eu sou assim, porque eu não consigo. Ora, ele mesmo acabou de citar alguns destes, que foram o próprio entulho para a sua própria perseverança, para a sua própria desgraça. Fígelo, Hermógenes. E ao longo da epístola, da segunda epístola, ele vai mencionar outros que não perseveraram. Então, observe onde a fidelidade e a perseverança levaram Paulo, não para a prisão, mas para o triunfo da lealdade ao seu Senhor e à sua missão. Paulo não estava na prisão, Paulo não estava preso, Paulo não estava encarcerado. Entenda, não era uma simples prisão, um cárcere,
um fim doloroso, um fim triste, mas a prova de que ele foi fiel, a vitória da sua perseverança. Era assim que Paulo compreendia. Talvez nós não gostamos de onde a perseverança nos leva. Talvez quando nós chegamos nos locais que são pontos de checagem, e lá nós encontraremos de fato angústia, dor, sofrimento, mas são pontos de checagem para mostrar que nós estamos sendo fiéis, mas talvez nós não gostamos de encontrar isso lá. E aí nós reclamamos. E aí nós ficamos contristados, aí nós ficamos abalados, porque parece que nós não gostamos, nós não identificamos isso como insígnias, emblemas, gritos de lealdade. É isso, meu filho, na fé, nós não identificamos isso como triunfo. Esse era o gozo da graça, de que as oscilações no ministério, da qual ele falou aqui, as oscilações do ministério da qual ele falou aqui, não foram capazes de fazê-lo retroceder, assim como fez a muitos. Por isso Paulo enfatizou, instruindo e exortando a Timóteo qual era a sua missão em Éfeso, como aqueles que deveriam continuar guardando fielmente o bom depósito deveria agir. E eu vou fazer menção às 3 últimas pregações que nós recebemos. As oscilações na vida do homem de Deus, a fidelidade na vida do homem de Deus e as duras realidades no ministério. Na execução de sua missão como homem de Deus, ele se depararia com inúmeras oscilações. É isso que Paulo está trazendo à mente aqui a partir do capítulo 2, quando ele diz, portanto, pois. E isso seria instrumentos de provação de sua convicção, mas ainda assim ele deveria permanecer fiel, mesmo diante das oscilações, mesmo diante de um terreno acidentado, mesmo diante das dificuldades. E olha, irmãos, eu confesso que às vezes nós olhamos para alguns irmãos e tememos que esses irmãos passem por provações por causa da fé tão frágil que eles têm. Olha, precisamos orar pelo fulano. Olha, precisamos orar pelo ciclano. Parece que está vindo provação aí. Parece que ele não vai suportar, não. Parece que não vai aguentar, não. O ponto de Paulo não é nada romântico, mas extremamente sóbrio. Olha, aquilo que é exigido de ti, tu tem que fazer num terreno pedregoso, num terreno acidentado, cheio de ondulações. Mas o ponto é esperar de ti fidelidade. Aquilo para o que ele te comissionou, o Senhor da obra. Ele experimentaria noites ainda mais escuras, dias ainda mais cinzentos, angústias ainda mais dolorosas. Ele experimentaria lealdade, deslealdade, abandono, desprezo. Realidades intrínsecas ao ministério. Contudo, ao experimentar essas duras realidades, ele deveria apenas perceber o alto valor do que ele estava guardando. Olha, o mundo todo quer tomar de minhas mãos o bom depósito de Cristo Jesus. O mundo todo quer roubar do meu coração o tesouro, o bom depósito de Cristo Jesus. O mundo todo quer corromper em minha mente o tesouro, o bom depósito de Cristo Jesus. Na verdade, ele não deveria reclamar dessa realidade e querer saber os motivos de tanto sofrimento, de tanta dor, mas ele deveria simplesmente perceber a grandeza do que foi confiado a ele. Estão querendo tomar de mim o bom depósito de Cristo Jesus. Estão querendo tirar a pérola do meu coração. Estão querendo tirar o tesouro das minhas mãos. Eu sei que muitas vezes não é assim que nós observamos o Evangelho. Parece que os problemas que enfrentamos, as dificuldades, os sacrifícios que enfrentamos, as renúncias que são exigidas, são bem maiores do que o tesouro que nos foi dado.
Mas isso deveria atestar justamente o valor do tesouro, o valor da grandeza daquilo que nos foi confiado. E é por isso que Paulo anima a Timóteo: persevera, observa o que tu tens, persevera, continua, resiste, não por causa de ti mesmo, ô Timóteo, mas por causa daquilo que ele precisa entregar nas mãos de outros, apresentar a outros o evangelho da salvação de Cristo Jesus. É isso que nós vamos refletir ao longo dos próximos domingos, a perseverança do homem de Deus. Como é constituída, qual é o DNA da perseverança do homem de Deus? Agora, depois de muito peregrinar, depois de muito tempo no caminho, onde Paulo está, irmãos? Paulo está na antessala. E eu sei que para tornar o tema ainda mais dramático, nós dizemos: Paulo está na antessala do martírio, Paulo está na antessala da morte, Paulo está na antessala do trono de Deus. Daqui a pouco ele encontrar-se-á com Deus. É lá que ele está e é assim que ele vê. Ele está prestes a receber o prêmio do atleta. A parte que é devida ao agricultor, que trabalha duro, que trabalha pesado, o soldado que se dedicou, não nas coisas desse mundo, apesar de muitos falarem: olha, Paulo era bivocacionado, olha, Paulo fazia tendas, olha, Paulo não requeria recursos das outras igrejas. Não foi assim o ministério de Paulo. Mas a nossa carnalidade é capaz de modificar até as aplicações das Sagradas Escrituras para referendar os nossos padrões de vida. Paulo está prestes a tomar posse do prêmio, como o instrumento da propagação do Evangelho para a salvação de muitos. Paulo nos mostra a perseverança do homem de Deus e mostra que isso significa ser instrumento de perseverança para muitos outros. E Paulo tinha ciência, irmãos, de que todo sacrifício, dores, pesares e renúncias ecoariam na eternidade como um brado de glória ao Senhor da obra. Era por isso que ele perseverava, porque ele olhava para o prêmio da soberana vocação, para o alvo, para a coroa, sabe? Preso, olhando para a coroa. Chorando, olhando para a coroa, sangrando, olhando para a coroa, diante do seu algoz, diante do seu chacal, não vendo algo que iria cortar a sua cabeça, mas olhando para a coroa, olhando para o seu Senhor, não julgando ser melhor do que o seu Senhor, que sofreu, que foi humilhado, que morreu escarnecido, por causa dele, para a salvação dele, para o benefício dele. Ainda assim, irmãos, o fato é que o caminho que nos descreve é difícil, é doloroso, é acidentado, é perigoso. Paulo mostra exemplos disso, ele citou e vai citar mais exemplos disso. E ele os cita pelo nome para identificar de fato. Conheces fulano? Vacilou. Observa o seu trajeto. Ninguém esperava. Vacilou. Observa a sua conduta, a sua biografia. Parecia estranho. Ninguém esperava, mas vacilou. Observa como o pecado nos assalta. Como a fraqueza nos surpreende. Observa como Satanás é sagaz. Observa. Pelo nome, ele os cita. Aqueles que não perseveraram, aqueles que perderam. Aqueles que trocaram a lealdade do Senhor da glória pela lealdade da sua própria carne, a lealdade a esse mundo. Charles Spurgeon fala um pouquinho sobre isso. Numa de suas citações, ele diz o seguinte: aquele que está há muito tempo na estrada para o céu descobre que há um bom motivo para que tenha sido prometido que seus sapatos deveriam ser de ferro e de latão, pois a estrada é áspera, a estrada é dura, a estrada é difícil. Eu não sei como você tem calçado os pés. Como você tem calçado os pés?
para uma peregrinação curta, para uma peregrinação rápida, onde você determina onde é o ponto final. Olha, com o Evangelho eu vou até aqui. Sofrimento por Cristo eu vou até aqui. A minha caminhada vai até aqui. Chegou aqui, não dá mais. O Evangelho exige demais. Cristo exige demais. A igreja exige demais. É assim. Não é assim, irmãos? É assim. Por isso, mesmo experimentando um misto de sentimentos e realidades, nós vemos Paulo aqui, nessa carta mais pessoal que nós temos dele, e nós experimentamos o abrir de alma de Paulo, mostrando para nós essa diversidade de realidades no seu coração. Então Paulo dedica um tempo para instruir a alma de Timóteo, e com isso, não somente todos os oficiais que viriam depois de Timóteo, mas a cada crente na face da terra. Ele mostra qual é a constituição da perseverança, não somente do homem de Deus, mas intrínseca, obrigatória ao homem de Deus. Muitos podem fraquejar, e esse fraquejar significa o quê? Apostasia do seu lar, do seu cônjuge, dos seus filhos. Mas do homem de Deus significa a apostasia de muitas famílias, muitas vidas. Muitos têm opções. O homem de Deus só tem uma: dar a sua vida por Cristo ou morrer. Só uma. Só uma. Em que consiste a perseverança do homem de Deus? Espadas para o ar, criança, é? Sua força, seus desafios, promover a propagação do Evangelho, suportar o sofrimento por causa do Evangelho, seus desafios. Terceiro desafio, considerar o custo do ministério, seu exemplo de perseverança. E talvez esse daqui, quando nós chegarmos lá, rapaz, esse daqui será extremamente prático. Quem é o seu exemplo de perseverança? Não ídolo. Aquele que você pode olhar e dizer: é assim que eu imitarei a Cristo, como a irmã fulana faz, como o irmão fulano faz. É assim o meu exemplo de perseverança. E a sua convicção será o nosso quarto e último ponto, em algum momento nessas exposições. Hoje a gente vai ver primeiro, a força da perseverança do homem de Deus. Talvez, irmãos, nós deveríamos parar nesse ponto, versículo 1, a força da perseverança do homem de Deus. Nós deveríamos parar aqui rapidamente, simplesmente questionar: que força? Que força! Realmente um homem é capaz de perseverar contra esse mundo? Um homem é capaz de perseverar contra as legiões de hostes espirituais do mal? Que força ele pode ter para isso? Que força! E sem dúvida alguma, naturalmente, dessa reflexão nós ouviríamos uma voz forte bradando e ecoando, simplesmente dizendo: não, ele não tem força. Não há nele força alguma. Não há. Por mais que ele busque encontrar, não há força alguma nele. Em hipótese alguma não há força. Há fraqueza, falhas, fragilidades, pecados, mazelas. Não há força. Jonathan Edwards, puritano do século XVIII, falou sobre isso. Ele diz o seguinte: somos como pobres ovelhas indefesas. É assim que nós devemos nos ver. Somos como pobres ovelhas indefesas. O diabo é muito sutil para nós. Qual é a nossa força?
Qual é a nossa sabedoria? Como estamos prontos para nos extraviar? Ó Deus, quão facilmente somos arrastados para armadilhas inumeráveis, enquanto, entretanto, somos ousados e confiantes. E não duvidem, mas estamos certos e seguros, ainda quando nos extraviamos. Somos ovelhas tolas, diz ele, no meio de serpentes sutis e lobos cruéis, e não sabemos disso. Ó Senhor, como somos inadequados para sermos abandonados a nós mesmos, e o quanto necessitamos de sabedoria, do poder, da condescendência, da paciência, do perdão, de gentileza do nosso bom pastor, Senhor. Para perseverar, irmãos, a força do homem de Deus está em Cristo somente. É a mesma realidade para cada crente, cada um de nós. De forma alguma, Paulo tinha uma percepção elevada demais sobre ele mesmo, e também ele não tinha uma percepção elevada demais a respeito de Timóteo. Essa não é a intenção. O versículo 1 deixa claro, assim como nós falamos algumas vezes aqui: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Na verdade, é justamente o contrário. Nós devemos entender que nós não somos capazes de viver sem Cristo Jesus. Esse é o nosso maior trunfo, essa é a nossa maior glória. Sem Cristo não dá. E cada vez que nós somos aterrados, surpreendidos silenciosamente pelos nossos pensamentos, pelas nossas vaidades, quando nós somos surpreendidos pelo nosso coração, é isso que nós devemos entender. Não, sem Cristo eu não consigo comigo, sem Cristo não dá, serei abandonado por mim mesmo se tirar os meus olhos de Cristo. Da mesma forma, o homem de Deus é um desvirtuar da obra do Senhor constante, se ele não olhar para Cristo e olhar para você, para lhe conduzir, para lhe pastorear. Ele não pode olhar para você, ele tem que olhar para Cristo. Nós já falamos diversas vezes sobre a força que não existe no homem de Deus, mas apesar dele. Isso porque, irmãos, alguns realmente compreendem que a convicção e a contundência necessárias para os oficiais são arrogância, por entender que há uma força natural neles mesmos. Se ele fosse humilde, ele não falaria assim. Se ele realmente amasse o rebanho do Senhor, ele não precisava ser dessa forma. Talvez nós subestimamos a dureza do nosso coração e nós subestimamos o quanto nós podemos ser maus. Nós subestimamos. É justamente o oposto que Paulo mostra aqui. É a mais profunda convicção de que a força que há na graça de Cristo Jesus nos sustenta, que nos faz perseverar e não desanimar. Porque nós olhamos para a graça, não para as circunstâncias, não para a nossa fraqueza. É justamente isso que não nos faz desistir, mas resistir intensamente, simplesmente porque nós não podemos testemunhar contra aquele que nos sustenta, contra aquele que nos arregimentou. E talvez, quanto mais nós somos açoitados, talvez por isso nós ficamos mais duros, mais contundentes, mais resistentes. Observe que esse entendimento ele é amplamente encontrado no apóstolo Paulo. Em todas as suas epístolas nós encontramos esse entendimento de Paulo. Abre em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Nós também lemos esse texto hoje de manhã. 2 Coríntios 2, 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós,
manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem, irmãos? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus antes. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. O ponto de Paulo aqui, irmãos, é que aquilo que os ministros da palavra foram separados para fazer é tão elevado, é tão inimaginável, que não seria possível a não ser pela intensa intervenção divina em Cristo Jesus, em fazê-los o que eles são, apesar deles. Quem é capaz de revelar corações, como ele coloca aqui? Quem é capaz de revelar os eleitos, de distinguir os eleitos e os réprobos? Quem? Quem é capaz de revelar esses perdidos? Ora, o versículo 17 atesta aqui, se pelo menos ele estivesse alterando a palavra de Deus para torná-la mais digerível, mais palatável, mais de fácil percepção, então, de alguma forma, eles seriam responsáveis por aqueles que estavam no rebanho. Mas não é isso que eles fazem. Eles apregam com as suas consciências limpas diante de Deus, que perscruta pensamentos, que sonda a integridade. A força da perseverança do homem de Deus está na humilde dependência da graça de Cristo. É isso mesmo, irmãos. Na absurda absorção da realidade de que a obra é impossível a ele. A obra é intensa demais. A obra é exigente demais. A obra é pesada demais. É aqui que ele encontra a força dele, na mais absurda convicção de que ele não pode. Portanto, a força da perseverança do homem de Deus é o seu nível de dependência da graça de Cristo Jesus. O quanto ele depende determina o quanto ele irá perseverar. Isso não é tão difícil de compreender quando nós estamos realmente falando daqueles homens que amam a Cristo, daqueles homens que compreendem o que é vocação, o que é chamado, daqueles que compreendem de fato a missão, que se deparam com todas as dificuldades, com todos os obstáculos, com o caráter impossível de realizar a obra, porque esses homens, eles são tomados pelo profundo e intenso senso de dever pela obra, de tal forma que não resta opção. A sua família é lapidada, a sua vitalidade é drenada, o seu rigor é roubado constantemente, mas simplesmente não existe outra opção a não ser completar a carreira. Abandonar não é uma opção. Fraquejar significa testemunhar contra aquele que diz que irá lhe preservar. Não é uma opção. Não é. Esses homens são assaltados com duas grandes realidades: a absurda impossibilidade da obra e o absurdo poder da graça de Cristo Jesus para a realização da obra. E diante desse contraste aterrador, a única opção que lhe resta é depender daquele que pode fazer aquilo que ele mesmo comissionou para ser feito. A forte ênfase, portanto, de Paulo fica evidente justamente no contraste que ele faz. Lembra? Ele acabou de falar de dois exemplos.
Aqueles que foram desleais e aquele que foram leal. Aquele que não foi leal ao depósito, aquele que não foi digno do depósito e aquele que foi. E aí ele aponta para Timóteo. E aqui existe uma ênfase absurda quando diz: tu, pois, filho meu. Citei esses exemplos. Tu, pois, filho meu. É uma exclamação aqui. Uma invocação. Presta atenção agora, meu filho. Eu vou falar para ti, de ti agora. Presta atenção. Ele está olhando para Fígelo, ele está olhando para Hermógenes, desleais, covardes. E ele diz: fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E embora, aparentemente, a ordem de Paulo seja para que Timóteo seja forte, busque força, se fortaleça, ele revela bem mais do que isso na forma como ele configura essa palavra. É uma ordem, um imperativo é utilizado aqui, fortifica-te, mas a forma como ele é configurado, irmãos, descreve uma força interior que lhe capacita para fazer algo. E um detalhe interessante é que essa força acontece passivamente. Timóteo não é o agente, Timóteo é o paciente. Timóteo não é aquele que causa, Timóteo é aquele que recebe a ação de outro. Quem é o outro aqui? Entende por que a perseverança, a força da perseverança é a dependência? Porque não é ele que causa a força, ele recebe do causador. É justamente isso que Paulo está mostrando aqui. E Timóteo, tendo essa língua como uma língua natural, entenderia plenamente o que Paulo está dizendo, sem precisar fazer os esforços linguísticos que nós estamos precisando fazer aqui. Ou seja, a força não vem dele mesmo e ele precisa compreender o que fez com que aqueles apostatassem e abandonassem e fossem desleais. Timóteo, a força não vem de ti. Ele deveria ser fortalecido, entregando-se à dependência da graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, ele deve buscar força apesar nele, porque se ele enxergar força nele, é aí que ele cai. É aí que ele tropeça. É aí que ele morre. É aí que ele apostata. A nossa força é no choro. A nossa força é no gemido. A nossa força é no cansaço. A nossa força é na renúncia. A nossa força é no sacrifício. A nossa força é na dor. Perseverança não é a ausência de nada disso. É nisso a nossa perseverança. Ser cristão é padecer para esse mundo todos os dias. Estar no caminho significa experimentar um terreno acidentado todos os dias. A paz nós não teremos a paz aqui sem sofrimento. A paz é no sofrimento, é na dificuldade, é na angústia que nós experimentamos a paz. Porque embora os nossos pés estejam aqui, nós pisamos terra santa, terreno santo, onde quer que nós estejamos. Porque por ele mesmo, o ponto de Paulo é esse, ele será tentado a perseverar com a força do seu braço. Eu sei, eu consigo, eu posso. Ou seja, a sua força consiste, na verdade, em sua dependência ao Senhor. E outro detalhe aqui interessante na forma como Paulo configura essa ordem é de que essa entrega, essa dependência deve custar dele uma observância diária. Continuamente, diariamente, ou seja, em cada detalhe que ele se dedica para a obra do Senhor, ele deve consultar se ele está tendo conforto na sua intelectualidade, na sua sabedoria, no seu vigor, na sua intensidade e não do Senhor. Todos os dias observa, constantemente observa, diariamente observa. Fica de olho, Timóteo, fica de olho. Portanto, a ordem de Paulo é: seja fortificado diariamente. Como é que o homem de Deus é fortificado diariamente, irmãos?
de joelhos. De joelhos. Ó Senhor, eu não sei como aconselhar aquele irmão. Eu sei que as minhas palavras têm um peso absurdo, Deus. Eu não sei. Eu não sei como aquela irmã vai receber o que eu digo. Talvez não seja como amor. Talvez seja como afronta. Eu não sei, Senhor. Faz aquilo que somente o Senhor é capaz de fazer. Seja fortificado diariamente, continuamente, pela fonte da força que há na graça de Cristo Jesus, é o que Paulo quer dizer. Entenda, Deus é o agente do fortalecimento. Não ele. Ele é o receptor. Ele não é o causador. E quando nós contrastamos com os exemplos negativos que Paulo acabou de citar, nós percebemos que a fraqueza daqueles homens foi justamente não depender da graça de Cristo Jesus. Por isso eles não perseveraram. Eles viram as dificuldades do Evangelho como maior do que o valor do Evangelho. Talvez, meus amados irmãos, nos falte o devido entendimento do que isso significa. Porque a força da nossa perseverança é simplesmente compreender, nos entregar ao fato de que nós não temos força para perseverar. Nós não paramos no eu não consigo. O eu não consigo é um grito para nós nos ajoelharmos. O eu não consigo sem falsidade, sem fingimento, sem máscaras. Só fala. Fala agora. Não é desistência. Nós perseveraremos, irmãos, chorando, cortados, massacrados, feridos, olhos furados, braços arrancados. Nós perseveraremos assim. Então, para finalizar, em que consiste a força da perseverança do homem de Deus? Em sua total dependência da graça que está em Cristo Jesus. Deixa eu fazer algumas aplicações aos oficiais, os que estão sendo experimentados, a cada crente e à igreja. Aos oficiais. Nunca, e vocês são tentados a isso, nós somos tentados a isso, nunca considere o ministério uma competição de eloquência, de força, de influência e de intelecto. Nunca considere o ministério uma competição. Ele não depende de vocês. Nunca deixe de se ajoelhar para suplicar ao Senhor da obra que lhe sustente, assim como sustente a sua família. Se sua família fraquejar, você fraquejará.
Nós somos absurdamente insuficientes para conduzir pessoas a Cristo e à eternidade por nós mesmos. Basta perceber aquilo que é requerido de nós. Nós somos instrumentos falhos. Somente a dependência da graça de Cristo é capaz de encobrir as nossas falhas para que nós não maculemos a obra do Evangelho e o cuidado do rebanho do Senhor. Cada crente agora, absolutamente tudo que foi dito dos oficiais se aplica a vocês. Tudo, tudo. E ainda mais, entenda, você não é forte. Você não é forte. Você simplesmente não consegue perseverar porque você não entende isso de fato. Você não é forte. Não seja conduzido pela sua aparência, pela sua inteligência, pela sua posição social. Você cairá grosseiramente assim. Você será arrebentado. Seja fraco, humilde e necessitado. E vá ao chão assim. Busque ao seu Senhor assim. Essa será a sua maior força. Esse será o seu maior trunfo. Olhe para os modelos que você tem, porque você os tem. Olhe para eles. A igreja agora. Olhem para os seus líderes e não vejam a simplicidade e a humildade deles como fraquezas. Façam o mesmo contraste que Paulo está oferecendo aqui. Traga à mente aqueles que vocês conhecem, aqueles que vocês ouviram a história, aqueles que abandonaram a obra, aqueles que abandonaram o pastoreio, aqueles que abandonaram a igreja, aqueles que abandonaram o cuidado do rebanho, e olhem para aqueles que, apesar de tudo, perseveram por vocês e para vocês. Louvem a Deus por uma igreja constituída por homens assim. Amém. Vamos orar. Nosso Senhor, nós não perseveraremos sem o Senhor, Deus. É verdade que tantas vezes nós não compreendemos isso. É verdade que muitas e muitas vezes nós somos enganados pela força que nós recebemos de Ti e nós maculamos. É verdade que a nossa dependência é mais intelectual do que fato, do que experiência. E nisso está a nossa maior fraqueza, meu Deus. Ó Senhor, ajuda-nos diante de tantas dificuldades a irmos ao Senhor por auxílio e compreender que a perseverança é uma intensa dependência do Senhor, ó Deus. Que isso não nos leve à apatia, ao desânimo, à desistência, mas à dependência do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos a perceber o valor daquilo que o Senhor nos entregou. E tantos que tentam roubar de nossas mãos, tirando o brilho, a beleza do bom tesouro do Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus, aqueles que estão aqui que ainda não experimentaram esse tesouro que o Senhor infunda, ó Deus, em seus corações. Concede a graça de viver para outro mundo. De ter, Senhor, não a si mesmos ou alguém deste mundo, mas o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, rogamos. Amém.